Senhoras e senhores, eu quero convidar ao palco a Camila Bellinelli, gerente sênior de vendas da Latam. Palmas, pessoal. Cadê a Camila? A Juliane Castiglione, que é a head de vendas B2B da Gol. O Anderson Serafim, que é o gerente comercial sênior da Azul. E, para mediar essa conversa, eu convido o Elvimar Martins, que é um sócio da Onfly. Bom dia, bem-vindo. Elvimar, está contigo. A gente arruma? Obrigado. Tudo bem, pessoal? Falar depois do Marcelo é sempre complicado, porque, primeiro, ele é meu chefe. Então, se eu brilhar pouco, ele me manda embora. Se eu brilhar muito, ele pode ficar com ciúme e mandar embora também. Brilhar na medida. Vai ter uma água para nós aqui, porque eu estou meio gordinho e minha boca é seca. Vou sentar aqui, mas eu vou só fazer uma apresentação antes. O pessoal falou assim, tem um monte de... Parece um maternal aqui, ó, cheio de coisa aqui, todo anotado. Dá boas-vindas ao painel. Pessoal, esse é um painel de distribuição aérea. Queria agradecer todos vocês estarem presentes aqui. Tem muito cliente, muito prospect, né, que vai virar cliente nosso, a gente já está profetizando. Muito fornecedor, muitos futuros fornecedores. Alguns concorrentes, competidores do mercado também, alguns distribuidores e por aí vai. Todos vocês são muito bem-vindos. A Onfly é uma grande casa. A gente trabalha sobremaneira para fazer o mercado funcionar. É muito mais sobre fazer alguma coisa pelo nosso país do que fazer alguma coisa pela gente, né? Evidentemente que a gente é uma empresa com sócio investidor, com Ernest Young, com a coisa toda. No dia a dia tem que ganhar dinheiro, mas a gente também é muito preocupado com fazer o país dar certo e trabalhar para o Brasil para ser cada vez melhor. A gente acredita muito nesse país. Eu vou me apresentar, eu sou sócio do Marcelo, do Elvis, do Alain, do Paulo, do Pet, de todo mundo lá, Onfly. Fundamos a Onfly em 2018. Hoje, eu estou cuidando da parte financeira da Onfly junto com o Walter, que não pôde estar aqui, e também da parte de sourcing com as companhias aéreas. Eu tenho muita locução com o pessoal aqui, hotelaria também, junto com o Marcos Nunes, junto com o Pet também, e da parte do sucesso do cliente e operações. Basicamente, assim, tudo que não é tecnologia e não é vendas, está comigo hoje, né? Basicamente, essa é a minha divisão lá dentro da Onfly. Eu vou ter o prazer de sentar aqui nessa seleta mesa com duas mulheres bonitas e um cavaleiro super elegante para mediar o painel. Gente, um conselho. Se fosse vocês, emagreciam no próximo. É difícil sentar aqui e caber na roupa, né? O pessoal do Panrotas aí, tem um menino do Panrotas que praticamente está em todos os lugares com a gente. Me põe magro, filho, por favor, né? Pessoal, um prazer estar aqui com vocês. Queria cumprimentar de novo a Camila, muito prazer, obrigado por estar aqui. Ju, estou conhecendo a Ju pessoalmente hoje, né, Ju? Muito obrigado. Anderson também, muito obrigado de coração de estar aqui, um prazer estar com vocês aqui. Primeiro, queria, assim, celebrar uma coisa aqui, sabe? A diplomacia que existe entre as companhias aéreas e o respeito mútuo desse mercado é um negócio, assim, inimaginável. Foi uma das coisas mais bonitas que a gente, como Onfly, encontrou aqui quando chegamos nesse mercado. Todo mundo sabe que a gente não veio do mercado. Estamos em contínuo aprendizado, inclusive o alfabeto fonético, eu engasgo até hoje. Alfa, o que mesmo? Bravo, e aí vai, né? Então, nós vamos chegar lá um dia, se Deus quiser. Mas, então, o que é a conversa? A gente sempre... É muito legal a forma como eles se respeitam, como se gostam, como se admiram e que se falam também nos bastidores. Isso é o mercado, essa é a construção do mercado, é para onde a gente também tem que remar, seja como distribuidor, como tecnologia, como concorrente. No final, lá em cima da pirâmide, a gente está todo mundo junto, tá bom? Sem mais enrolação, vamos para o pau aqui, ó. Aquele lá é nosso tempo, né? Tá bom. Ih, tem tempo demais. Então, vamos começar. Dona Camila Bellinelli. Nome italiano, né? Da Ju também, Castiglione. Eu sou Serafim, né? Pergunta para Camila Bellinelli. Camila, nesse cenário, a Latam tem sido pioneira na implementação do NDC. Vou dar um contextozinho. O Marcelo falou muito sobre o NDC, mas pode ser que tenha alguém que não saiba o que é o NDC aqui. É uma forma de distribuição
do conteúdo da companhia aérea, pessoal, que foi implementado lá pelo IATA. Com essa tecnologia, como é que essa tecnologia tem alterado a expedição de passagem aérea e tem melhorado a experiência do cliente lá na Latam? Primeiro, bom dia, um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Bom, esclarecer primeiro que a gente não está inventando a roda quando a gente fala de filosofia de Direct Connect, tá? Já faz uns 15 anos que a Latam está numa plataforma direta. Gol e Azul iniciaram já nessa tecnologia. Mas, óbvio que é importante dizer que, até como o Marcelo comentou, a gente está falando de uma tecnologia muito mais atual e mais moderna quando a gente fala de NDC, né, especificamente. Então, a gente tem agora que dar um passo para o lado para pensar no potencial que é o NDC e mirar um pouco mais adiante. Quando a gente fala de benefícios, então, é um pouco também do que ele comentou, de uma tecnologia um pouco mais arcaica, né? Não estamos falando exatamente de uma tecnologia de EDIFACT, mas uma tecnologia que é mais atual quando a gente olha alguma coisa de aplicativo. Então, quando a gente olha, por exemplo, até comparando com o nosso Latam hoje, né? Quando a gente falava, vamos atualizar uma versão, a gente tinha que conversar com todo mundo que estava utilizando aquela cadeia do Latam e falar, tem uma nova versão, vocês vão precisar olhar em tal pasta, né? Falando um pouco lá para trás, até tal pasta, vai lá, atualiza a versão e carrega. Usuário, putz, bate aqui na minha porta, eu vou criar o usuário, vou passar para vocês. Então, quando a gente fala de NDC, esse modelo já muda, e a gente está aí um pouco mais pensando nas coisas de hoje em dia. Quando você vai atualizar algum aplicativo, já está lá, está disponível, vai lá, vou baixar. Se você quiser entrar em algum sistema, criar um usuário, você vai lá, você tem autonomia para criar esse usuário. Então, é isso que a gente está falando, né? De um modelo de NDC que você tem autogestão, que você vai lá e você cria seus usuários. Então, pensando um pouco nas agências, né? Quando a gente fala em o que isso tem de impacto para o cliente final, a gente está falando um pouco mais de customização, personificação. Então, como que eu sei qual é o assento que ele mais gosta? Como que eu atinjo esse passageiro sabendo qual é, de repente, um perfil de compra, ou quais são os destinos que ele gosta? Então, a gente chegar num mundo de que eu consigo atingir exatamente aquele cliente corporativo, saber um pouco de perfil de compra. Então, é onde a gente quer chegar, né? Ainda é doloroso, estamos nesse caminho, né? Mas é onde a gente mira, é onde a gente quer chegar. Parabéns. Deixa eu perguntar uma coisa aqui, emendar a pergunta, deixa eu fazer a pergunta para a Ju. Vai melhorar preço ao longo do tempo ou não? Não estava, né, na ficha. Para você. Para você, não estava na ficha, né? Eu sei. Não temos expectativa, por conta de uma tecnologia, melhorar preço. Acho que o fator principal de melhora de preço é um aumento de oferta, né? Tem outros indicadores aí que melhoram, mas eu vou ficar com o seu pedido aqui. Se eu puder contribuir, eu acho que Pode, a gente sim. melhora o valor agregado, né? Porque a gente consegue melhorar a experiência, a gente vai conseguir com que o passageiro, independente do ponto de contato dele, a companhia aérea ou a agência, ele tenha a mesma experiência, que é uma das dificuldades que a gente tem hoje, de muitas quebras nesse processo, né? A experiência está muito quebrada hoje. Isso melhora. Antes, quer comentar um pouquinho desse negócio do NDC? Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu acho que o NDC, nós, como companhia aérea, já surgimos na conexão direta. Aliás, em 2008, na criação da Azul, era o nosso grande dilema, se nós iríamos distribuir como principal ponto de distribuição seria o GDS ou a distribuição direta, que nós chamamos, que o NDC é uma plataforma de linguagem. Na verdade, é também uma distribuição direta, só que um pouco, vamos dizer assim, padronizada para a aviação. E a distribuição direta, cada um tem a sua forma de se conectar. E, nesse momento, eu acho que foi a decisão assertiva da Azul. Em 2008, ainda era muito novo, né? No Brasil, nós estávamos já muito adiante, né? A Gol trouxe esse modelo, o modelo foi aperfeiçoado, e quando nós fomos com esse modelo para o exterior, tivemos muitas rejeições. As empresas, agências de viagens, OTAs, não queriam nem iniciar essa conversa conosco por entender que o modelo era o GDS. E hoje, boa parte da nossa venda que acontece lá já está dentro da conexão direta, porque
Quando o cliente enxerga e ele busca um valor agregado, como foi citado pela Juliana e pela Camila, naturalmente que a agência de viagem, seja ela qual o segmento, ela precisa entregar esse serviço para o viajante. E quando ele percebe que ele não está entregando e o concorrente dele entrega, faz com que a percepção, ou pelo menos a mudança de serviço, se faz necessária imediatamente. Então, muitas agências que tinham uma barreira para fazer a conexão direta, passaram a entender que seria um diferencial que eles iam entregar. E nisso ajudou bastante a gente difundir o nosso modelo de distribuição lá fora. Muito legal. Ô, Ju, então a Gol, só para o pessoal entender aqui que é legal, porque tem muita gente que não é totalmente do mercado, até para mim mesmo, inclusive, ajuda muito. A Gol não foi numa ideia de NDC, mas ela tem uma distribuição própria, tem um barramento dela, né? Comenta um pouquinho para a gente, fazendo um favor. Quando a gente nasceu, a gente já nasceu uma empresa muito mais voltada à tecnologia e criando aí uma disrupção, acho que vou usar um termo aqui que é brutal no mercado naquele momento, né? Então, a gente já nasceu com uma distribuição direta, a gente já nasceu com um formato de ticket lá atrás bastante diferente. Então, acho que essa busca por inovação, ela é parte do nosso DNA. Então, quando a gente fala em NDC, o que muda para o que a gente tem hoje? Né? Muda a padronização. Então, hoje, quando a gente tem as APIs plugadas e depois os sistemas, os OBTs, enfim, plugados, cada um faz o seu desenvolvimento, né, de acordo com aquilo, com o padrão que a gente pede, mas que não está linkado nesse padrão que o mercado está pedindo, que vai ajudar, certamente, nessa experiência do end-to-end, a gente conseguir identificar o passageiro em todos os pontos, a oferecer mais produtos, né, que é o que a Camila trouxe. Então, isso muda bastante a forma como a gente consegue entregar produtos. Tá? Mas acho que o grande ponto para é a gente se encaixar nesse padrão, porque a gente já tem um formato de uma conexão que ela gera um custo muito menor para a companhia, né, até pelo formato de negócio da Gol, por onde a gente enxerga ser a nossa vantagem competitiva. Né? Então, o que a gente precisa fazer é dar esse passo para se encaixar no mercado. O que a gente está fazendo hoje é buscando fazer o nosso básico bem feito, né? Que eu acho que essa é uma das premissas também da inovação. Não adianta a gente começar a pensar em muitas coisas diferentes e não conseguir entregar o básico. Então, hoje a gente está alinhando e garantindo que tanto a experiência da distribuição, da venda, quanto do pós-venda estejam redondos para quem vai distribuir. Né? E, numa outra ponta, que não é ligada diretamente à tecnologia da distribuição, entendendo quais são os formatos de distribuição e por onde o cliente está comprando para a gente acompanhar essas tendências. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, da Onfly, que vem com um modelo diferente do tradicional, o quanto a gente aposta, vamos dizer assim, nessa parceria, o quanto a gente acredita, o quanto a gente segue com vocês, porque a gente está vendo que, de fato, a forma de comprar das empresas e do viajante também tem mudado. Então, acho que é tanto na plataforma quanto na forma de distribuição do canal, e a gente está junto com o canal também. Muito bom. Deixa eu fazer uma pergunta daquelas que eu fiz para a Camila aqui, mas agora eu vou mudar um pouquinho. Fica mais rápido, você acha? Melhora a performance na busca, melhora a performance na hora de achar? O que você acha? Para a Ju. Aí você pode comentar. Na hora de achar, da perspectiva da perspectiva do da busca do viajante na ponta. Ele vai buscar no seu site. Fica mais rápido, indexar a busca, fica mais rápido o Onfly quando conecta com você nessa sua nova tecnologia, é melhor do que a tecnologia anterior, deixa mais veloz? É que a nossa tecnologia, ela ainda não está no NDC, tá? Mas quando a gente compara a tecnologia que a gente tem hoje versus o site, eu acho que o grande desafio que a gente tem é fazer a gestão desses players que se conectam à nossa tecnologia. Né? Então, eu acho que tudo depende muito também da tecnologia que está plugada no nosso sistema nessa conexão, e não só a comparação com o nosso site se ficar mais rápido. Eu acho que o que a gente precisa garantir com o canal de distribuição é uma eficiência, né, e padrões simples de conexão que permitam com que o canal consiga ser eficiente na sua distribuição. Maravilha. Super respondido. Agora vamos passar para o nosso cavalheiro aqui. A Azul também tem uma maneira de distribuir lá. Inclusive, a gente foi... O Marcelo não comentou, acho que ele esqueceu. Acho que a gente foi um dos primeiros o primeiro a conectar com vocês também, né, na tecnologia nova de vocês. Conta para a gente aí por que essa adoção. Isso é interessante para o público, grande público, entender que nós temos 3 companhias aéreas, as 3 com diferentes maneiras de distribuir o conteúdo que elas têm.
né? E, evidentemente, conta para a gente como é que é essa decisão da Azul e o que traz de bom. Melhora preço, melhora velocidade, melhora o que melhora? Não, na verdade, acho que a distribuição ela tem um principal fator, é a experiência do viajante. Nós temos a questão do custo, né, temos a questão da tecnologia, da atualização, da flexibilidade, mas assim o final é como é que esse viajante vai, como é que nós vamos levar para ele a melhor experiência durante todo o trajeto de viagem dele. E uma coisa que é importante, Marcela, a gente não pode esquecer que no meio desse caminho, dadas as complexidades de tecnologia, a gente tem as agências de viagens. Então, acho que a Juliana citou muito bem, como é que esse agente de viagens, porque antigamente no modelo GDS nós tínhamos um padrão único e nós sabíamos como o nosso produto está na prateleira da agência de viagem. Então, nós sabíamos como esse cliente ia encontrar o nosso produto. Agora, como nós temos diversos padrões, nós temos que também nos certificar na parceria com as agências de viagens como é que ela vai colocar o nosso produto, se ela vai disponibilizar todos os serviços agregados, se ela não vai disponibilizar, se ela tem todos os serviços, evidentemente, à altura daquele cliente, e que a companhia aérea, evidentemente, tem que acompanhar. Então, isso é o nosso desafio, quando nós selecionamos, escolhemos a tecnologia atual, que é a distribuição direta, e ainda não fomos para o NDC e não fomos para o GDS, aliás, fomos. O GDS está conectado lá fora, aqui no Brasil, não. Foi buscando realmente o que nós poderíamos oferecer de mais rápido para o nosso viajante. O que hoje é o grande desafio que eu acho que nós precisamos ficar atentos? Vamos ter mais de um canal de distribuição, de uma forma de distribuir nosso conteúdo. Nós vamos ter o NDC, nós vamos ter a conexão direta, nós vamos ter o GDS, talvez surja uma outra tecnologia, não tenho dúvida. Agora, como é que nós vamos garantir que toda a experiência do viajante esteja exatamente dentro de cada ponto de distribuição? Esse é o maior desafio, porque você criar maneiras de distribuir é fácil, né? Assim, você adequa a sua tecnologia ao mercado, você busca, você desenvolve e você entrega. Mas e a experiência do viajante? E o serviço da agência de viagem? Como é que qual que é o melhor produto? Qual a melhor distribuição? E isso é o desafio nosso. Então, quando nós falamos assim que a Azul foi por esse modelo, nós tivemos uma preocupação, primeiramente, de garantir que a maior parte dos nossos parceiros e clientes teriam a tecnologia que nós entendemos ser a melhor da Azul, mas também preocupados como é que nós vamos olhar outros canais de distribuição. Maravilha, obrigado. Vou começar da Camila lá de novo. Tudo isso que estão fazendo é super válido, porque estão inovando, estão trazendo tecnologia, estão achando um jeito de distribuir melhor e distribuir mais barato, né? Seja para vocês, seja para a gente que somos algum tipo de veículo de distribuição de vocês, controlando a experiência do cliente na ponta. A pergunta é, tecnologia é ótima, é legal, é bonito, tal, mas tem muito desafio por trás. Na visão de vocês, qual que é o maior desafio que isso traz aí? Vou começar com você, Camila. A gente já está quase expert em ligar e desligar sistemas, né? Pensando que a gente é a companhia mais antiga hoje do Brasil, a gente já tem alguma experiência, estamos, de fato, ficando bom nisso. Mas tem sempre algum aprendizado, e eu acho que o aprendizado principal e o que deixa a gente ter mais sucesso, né? Não é um sucesso garantido, mas o que a gente acaba indo para esse caminho, é que eu acho que o feedback contínuo que a gente vai fazendo de todas as partes que estão envolvidas no processo, né? No caso do NDC, do que tem acontecido agora, a gente, inclusive, postergou a data do NDC agora para o final de março, exatamente por essa escuta ativa, né? De entender qual é a maturidade que a gente tem de sistema versus o que a gente tem hoje com tantos canais de distribuição e quais são os riscos que tem envolvidos aí, né? Então, óbvio, a gente tinha uma pressão, né? Até porque a gente está mirando, obviamente, no cliente, mas também tem uma pressão de, putz, a gente quer chegar lá, né? O potencial da ferramenta é ótimo, a gente quer chegar num momento de que a gente quer personalizar, que a gente quer customizar e que tem ofertas aí. Mas a gente também faz isso com bastante responsabilidade. Então, quando a gente fala de qual aprendizado, eu acho que é essa escuta ativa, entender o que tem de... O que eu estou enxergando talvez não seja o mesmo que a agência, o que o cliente está enxergando. Tem muitas coisas no meio do caminho
que a gente tem que se colocar mesmo no lugar da agência ou do cliente para ver o que tem de oportunidade. O Sabe? desafio é alinhar os desejos, né? Cada um tem um desejo, uma vontade, uma dor. O desafio é ver como é que isso... Isso, uma prioridade. Então, eu tenho, sei lá, eu emito mais para governo, tem uma particularidade X, não, eu tenho uma outra. Então, a gente, no final, tem escutado muito, e isso tem sido um aprendizado gigante para a gente saber qual é o passo que a gente tem que dar e para chegar lá. Sabe? Maravilha. Sua visão, Ju, sobre isso? Eu acho que o nosso desafio, primeiro, é a indústria que a gente está, né? A inovação, ela acaba sendo em dólar na maioria dos casos, então é custosa. Então, isso é bom demais, essa frase. Desculpa te ótimo cortar. A inovação custa em dólar. Pois é. E Então, o dólar está 6,08, né? Então, assim, acho que o nosso desafio é como é que se eu tiver que errar, eu erre o mais rápido possível e corrija o mais rápido possível, e se eu tiver que acertar, eu acerte o mais rápido possível para aquilo ganhar atração e ser resolutivo para o cliente. Então, assim, como é que, de fato, a gente consegue colocar o cliente ao centro, com tantas etapas diferentes nessa jornada, sendo que tem a companhia aérea, tem o canal de distribuição. Então, acho que o Omnichannel passa a ser o nosso desafio, né? Então, se aquele viajante corporativo, por um acaso, quiser acessar o meu site e comprar um assento lá direto, se eu consigo reconhecê-lo, ou se ele quiser ir pela agência, ou se ele quiser ir pela central de vendas, ou no aeroporto, né? E nas etapas dele, como é que eu sou resolutivo para ele, pensando que ele tem que ser o centro das decisões que a gente tem. E aí, mais do que isso, eu acho que a gente tem um legado, né, de tecnologia, né, de vamos dizer assim, um patchwork de sistemas, né, e coisas que são quebradas ali, emendadas, que é conseguir fazer com que isso seja mais seamless, né, que é aquele termo que seja mais sem costuras, né, que seja mais suave ali ao longo do tempo. Então, a gente não está numa indústria onde a gente consegue ter altos investimentos em P&D, né, em pesquisa, desenvolvimento. A gente tem uma indústria que é apertada. Então, como que a gente faz isso e como que a gente entrega, de fato, valor para o cliente, mantendo sempre, né, a inovação tecnológica, nesse caso. Acho que pensar em inovação tem que ser na empresa toda quando ela tem isso no DNA, né? Mas quando a gente fala de tecnologia, como a gente consegue colocar coisas que façam de fato sentido, que façam sentido e agreguem valor ali para o viajante, para a cadeia como um todo. Maravilha. Anderson, o que você está vendo de dificuldade lá, de desafio, de pôr essa tecnologia toda que vocês estão fazendo para rodar? Eu acho que o desafio maior está muito claro que o cliente está no centro, mas considerando o mundo, a forma como o mundo vai se relacionar, eu acho que vai ser impossível você não se relacionar através de alianças com parcerias. E aí eu acho que é onde vai entrar o grande desafio. Como é que as companhias aéreas vão se relacionar entre elas para promover a viagem do cliente? Como é que porque hoje todas as companhias aéreas estão buscando parcerias, através de cartão, através de hotéis, de carros. Nós estamos há uma necessidade de você criar uma certa gama de produtos e serviços para esse viajante, para oferecer para ele. Primeiro, você tem que ter, o nosso negócio tem uma margem super apertada, se não negativa, na maior parte das vezes. E nós temos que buscar fontes de receitas e parcerias e serviços para esse cliente. Então, acho que o desafio daqui para frente vai ser como é que nós conseguimos construir as alianças entre as companhias aéreas, distribuir esse cliente no mundo inteiro, as alianças com empresas parceiras, as alianças com as agências de viagens, fazendo com que nada durante toda a cadeia de viagem dele, do início ao fim, tenha uma interrupção ou algum problema. E, se tiver, aonde ele busca essa solução? Levar para ele também a solução. Então, assim, aderir à tecnologia, desenvolver, entregar o conteúdo, eu acho que esse é um processo, talvez, inicial, difícil, mas que está... Eu acho que as companhias aéreas aprenderam muito bem ao longo desses anos. Eu acho que isso já está muito dentro do nosso DNA. Agora, daqui para frente, nós vamos ter outros desafios que eu acho que agora começa... As companhias aéreas... Você tem empresa aérea que não tem um avião, a Aérea não tem um avião, e ela distribui o teu produto. Como é que você garante que todo esse processo você está envolvido, se você tem um parceiro, esse mesmo conteúdo chega através dela, chega até o viajante? E detalhe, às vezes, o que nos chama a atenção é que o viajante não sabe por onde ele está comprando. Não está transparente para ele qual é a agência, qual é o sistema que ele usou. O nosso time, às vezes, não está treinado, mas o senhor comprou por uma... Ele está no Brasil, mas o senhor comprou por uma agência que está lá nos Estados Unidos, está lá na Inglaterra.
Ele não sabe, para ele a transação aconteceu aqui. Ele falou, não, mas eu estou aqui. Então, esse é um desafio que nós temos daqui para frente e que as companhias aéreas vão ter que ficar atentas para que o conteúdo também não se perca no meio do caminho. E, na verdade, acho que quando ele está voando com a gente, para ele, vamos dizer assim, que pouco importa onde ele comprou, ele quer que a gente resolva, né? Ele quer que a gente entregue a solução. Então, é um desafio de a gente conseguir fazer a leitura, né, de onde ele está, como que eu entrego uma solução, independente de onde ele comprou, se a gente vai direcionar para a agência ou vai entregar a solução para ele. Mas aí, se eu entrego a solução para ele, a gente tem uma parte da distribuição que fala, não, mas eu não quero que você, né, atenda, eu que quero seguir atendendo e acompanhar toda a jornada. Então, tem um desafio do nosso lado de encaixar esse B2B, B2C, né, e entender como que a tecnologia consegue agregar valor para todas as pontas da cadeia. Isso é muito legal, porque o viajante brasileiro é extremamente impaciente, né? Se der tempo aqui, a gente vai falar de judicialização depois. Então, lá no OnFly, a gente tem uma frase que é assim, nosso cliente não fica no chão nem dorme na rua. Mesmo que a gente, como OnFly, pague esse voo para ele, realoque ele, coloque ele num hotel e tal, porque ele vê essa questão da experiência, ele vê Azul, vê Gol, vê Latam e vê OnFly também. Mas eu comprei com vocês, porque eu não tenho aeronave, a gente é pobrinho aqui de Minas Gerais, mas o cara acha, eu não tenho hotel. Não é Sorte sua aqui, não tem avião, viu? Não tem avião, não tem hotel. Mas, assim, ele vê... É impressionante como o cliente vê o todo, né? Ele não vê especificamente, não adianta explicar, não. A gente nem perde tempo, a gente resolve o problema e vocês sempre apoiam a gente no back-office depois. Pessoal, vou trocar aqui, que nosso tempo está acabando. O papo está bom aqui, viu? Da próxima vez eu quero 1h30, tá? Aí eu posto um negocinho para a gente comer aqui, ó, uma cervejinha e tal. Então, segunda rodada de perguntas aqui, pessoal, tem que durar 15 minutos, mas a gente vai durar um pouquinho mais. É sobre inteligência artificial. É fato que a inteligência artificial inundou as redes sociais, inundou o mercado, inundou a nossa vida. Todo mundo já usou direto ou indiretamente inteligência artificial. Então, a pergunta é, apesar de todas as dificuldades estruturais, precisa ter avião, precisa distribuir, precisa, enfim, precificar, toda aquela história toda, regulatório é mega pesado, a gente está careca de saber. A pergunta começa para a Camila ali, como é que a Latam está usando a inteligência artificial na experiência do cliente? Como é que você está vendo isso aí? Tá. Falando de experiência do cliente. Tá? Primeiro, deixar bem claro que todas as coisas que a gente fala de inteligência artificial, para ser redundante, todas as coisas que eu também escuto, é que é muito humanizada, né? Então, dizer que sempre tem alguma pessoa pensando nisso é fundamental. A gente não tem nenhuma expectativa de substituir nada quando a gente fala de clientes, pessoas dentro da empresa, nada. Mas o quanto que o quanto é atual a gente falar de inteligência artificial, porque está na discussão do nosso dia a dia. E eu até trouxe um exemplo, não falando de cliente, mas falando dentro de casa, porque a gente tinha um problema até de que, ok, vamos consultar qual é a tarifa média do Congonhas Santos Dumont. Então, dependendo de qual é a pergunta, você vai buscar essa informação numa área X, vai buscar e fala, deixa eu pegar o database X e vou buscar o Congonhas Santos Dumont. Tem tantas formas de você ver a tarifa média do Congonhas Santos Dumont que, possivelmente, eu tinha uma informação, alguém de uma outra área tinha uma outra informação, dependendo de como que foi a segmentação que ela fez ali dentro, uma outra área buscou outra informação, e a gente tinha tomadas de decisão, talvez, diferentes em função dessa informação. Então, a gente criou uma ferramenta interna, primeiro, que chama Amélia, que a Amélia é a nossa melhor amiga, que todo mundo hoje harmonizou o tipo de informação lá dentro. Então, total inteligência artificial e eu consulto, olha, coisa que hoje eu não tenho no meu dia a dia. Quanto que a gente transporta de tonelada quando eu falo de carga, já que a gente cuida de passageiro e eu não tenho familiaridade com cargas? Então, isso já também, a inteligência artificial ficou muito mais no dia a dia e deixou a gente numa harmonia de informação que é importante. Tá? Quando a gente fala de experiência do cliente, a gente tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tá? Mas, quando a gente fala de chatbot, então de atendimento virtual, a gente, em algum momento, também colocou algumas câmeras em Guarulhos para ajudar a gente no embarque, no desembarque. Também a parte de filas dentro do aeroporto. Então, entender
de alguma forma, o que acontece na fila que pode impactar o check-in e ser demorado, e, por isso, eu receber mais reclamação a médio e longo prazo, ou a curto prazo mesmo. Então, tem vários... Na jornada inteira, a gente está colocando alguma coisa de inteligência artificial, e eu acho que tem muitas áreas mais avançadas, outras um pouco menos, mas que já está fazendo parte da cultura, do DNA da empresa, de se questionar o que mais a gente poderia fazer utilizando a inteligência artificial. E tem ajudado, obviamente, muito, né? Então, quando eu falo, então eu vou colocar um atendimento virtual, eu consigo pensar que aquele cliente já entrou em contato comigo, que eu tenho um histórico dele, que eu sei um pouco do que ele gostaria, e eu consigo já, talvez, fazer alguma sugestão, alguma recomendação, pensando no que é o passado dele. E aí, óbvio que isso melhora para ele, porque ele se sente identificado, e, ao mesmo tempo, eu tenho uma materialização maior, porque eu também sou mais assertiva no que eu estou oferecendo. Então, hoje a gente tem muitos exemplos de inteligência artificial, e eu não tenho dúvida que a gente ainda vai ter mais ainda, e que isso já é o assunto do dia a dia, assim, sabe? Maravilha. Ju, como é que está lá na Gol e o que eu foco lá para vocês nessa parte de IA e tecnologia, coisa nova? Eu acho que, primeiro, a gente pensar na companhia aérea como uma empresa de operação e uma empresa de serviço, né? Acho que a gente tem uma ambidestria dentro da mesma empresa. Então, o quanto que a gente usa de recursos para, dentro das aeronaves, né, predição de clima. Então, tudo isso é uma parte que é um uso de tecnologia de ponta que fica com muita oportunidade de usar a inteligência artificial. Tá? Quando a gente fala, acho que tanto do cliente, quanto, eu acho que dentro da empresa, como a gente também tem muitos processos operacionais, acho que tudo isso é uma oportunidade enorme, né, para a gente conseguir robotizar muitas das informações. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma inteligência artificial de vendas, né, que a gente chama de Giza, que a gente recebe pelo menos 3 vezes por dia, até mais, né, na verdade. Acho que são 3 vezes de manhã, mais 3 vezes à tarde, todos os relatórios de venda por cliente. Então, a gente vai abrindo, vai clicando, vai vendo onde caiu. Então, isso já é uma forma que ajuda muito a gente a fazer gestão, porque eu não preciso entrar no Power BI para saber como é que está. A gente vai com cliques, né, e consegue identificar como é que está a venda. Isso está implementado já tem pelo menos 3 anos. Né? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, tem coisas que a gente já está fazendo há bastante tempo. E, hoje, eu acho que o nosso desafio a gente criou um núcleo de inteligência artificial dentro da organização para fazer testes, diversos testes, abrir várias POCs, para que a gente conseguir testar, acertar ou errar, para entender o que, de fato, vai agregar valor para dentro da companhia, seja robotizando algum processo ou seja entregando uma solução para o cliente. Então, a última que a gente implementou, por exemplo, que nós somos a 4ª companhia aérea do mundo a implementar isso agora, é o Live Activity. Então, quando o passageiro ou viajante está no aeroporto, ele consegue saber se o voo dele mudou de portão, para onde que ele foi. Então, isso já é uma forma, né, de inovação usando a inteligência artificial, que a gente consegue melhorar muito a experiência do viajante. Então, de novo, eu acho que às vezes é meio clichê a gente falar do cliente no centro, né, porque está todo mundo falando muito disso, e isso é bastante desafiador, mas o que a gente tem feito é olhado onde a gente tem mais problemas dentro da jornada e entender como a inteligência artificial entrega uma solução para aquilo. Mas acho que, dado o contexto que a gente está, né, que eu falei um pouquinho lá, e acho que até o Marcelo também pôs um pano de fundo nisso, com relação ao momento, né, até da organização, acho que a gente tem que fazer escolhas muito assertivas na escala dessa tecnologia. Bom, como é que chama essa tecnologia lá do portão de embarque? Live Activity. Live Activity. Isso. Parabéns, muito legal. Anderson, para finalizar essa segunda rodada aqui, como é que você está vendo isso lá na Azul, e se vocês estão conseguindo separar quando o cara vai no site quem é pessoa física, quem é jurídica, se é turismo de negócio, se é turismo de lazer? Como é que vocês estão fazendo isso lá na Azul? Eu acho que é um assunto que ainda todos nós estamos aprendendo, né? É uma tecnologia que os próprios criadores falam de que eles também estão aprendendo, né? Então, acho que ainda nós estamos ainda no mundo embrionário e que tem um mundo aí pela frente para a gente poder conseguir amadurecer essa tecnologia. Então, na Azul, nós temos equipes focadas nisso. Nós já utilizamos a inteligência artificial para não
ser redundante, muito na operação, no serviço ao cliente. Hoje, o que nós temos hoje que nós podemos utilizar na experiência do viajante? Está muito na área de atendimento ainda virtual. Nós ainda estamos com desenvolvimento para realmente uma experiência a bordo, outro tipo de inovação, o que nós podemos trazer para esse viajante durante toda a jornada dele. É um processo complexo, né? Assim, nós não vamos conseguir da noite para o dia, é uma tecnologia requer não somente investimento financeiro, mas um tempo maior. Então, hoje, a gente ficou muito focado na operação, com relação a utilizar justamente para ter uma experiência de pontualidade e regularidade, que muitas das vezes o viajante acaba não enxergando isso, mas que o voo dele no horário tem muitos processos que aconteceram para isso acontecer. E a parte de serviço, eu acho que isso ainda está sendo evoluído. A gente não tem algo estrondoso, algo grande que a gente possa entregar e falar assim, olha, isso aqui é de outro mundo, estamos na frente. Não, isso não tem. Acho que a gente tem ainda uma parte do nosso serviço, ou quase todo ele, está muito mais humanizado do que propriamente dentro da tecnologia. Acho que tem um ponto também que acho que vale agregar, que a gente ainda tem um exercício de organização de bases de dados, né, de ver como que a gente faz a leitura, o que eu tenho de informação, que ele, às vezes, ele tem que andar em paralelo, porque a gente não pode deixar de inovar, independente da margem que a gente tenha, mas acho que tem ainda um exercício de informação dentro da companhia aérea, né, que é o que a Camila falou. Qual que é o critério? Se eu for falar de tarifa média, eu estou falando do curto ADVP, do médio, do longo, que informação que eu estou vendo, que informação que a agência consegue ver, que informação a empresa consegue ver. Então, acho que antes também da gente falar de inovação com a inteligência artificial, tem um básico que eu acho que a gente ainda, pelo menos no nosso caso, que a gente ainda está fazendo e precisa evoluir e fazer isso bem feito. Mas olha que engraçado, né, pessoal? Todo mundo, a Ju, a Camila, o Anderson, todo mundo está fazendo alguma coisa. Isso que eu acho que é o princípio da evolução. Porque evolução não é um negócio que você vai criar uma bola de fogo e isso vai voar. Não é assim que acontece. A própria OnFly, a gente sempre discute isso, a gente é uma evolução, uma digitalização de algo que existia. A criação de algo novo, assim, do zero, ela é quase que impossível. Você vai vendo que todas as grandes criações da humanidade, elas são trabalho de várias mãos. Então, o que acho legal em vocês, que mesmo sendo uma indústria tradicional, que a preocupação é eu preciso voar, que já está bom demais, gente, avião é um negócio mais... Eu não gosto muito de voar, não, estou um pouco de medo. Mas avião é um negócio mais tecnológico que tem no mundo inteiro. Aquele negócio ali é fantástico, né? E custa caro. Só de fazer isso já é muito legal. E, mesmo assim, estão preocupados em colocar IA lá e melhorar a tecnologia. Vocês estão de parabéns, viu? De mas a gente tem um desafio, mas que é o seguinte. Eu acho que o mundo ele vem mudando, principalmente, eu, particularmente, e a Azul vem muito nesse viés. Eu acredito muito na conexão das pessoas, né? Assim, só que, durante muitos anos e até décadas, as empresas se inovaram sozinhas. Elas pouco conseguiram evoluir em parcerias. Né, se nós estamos aqui discutindo o IA, nós não chamamos as agências de viagem para discutir que tipo de experiência a gente quer junto promover para esse viajante. Eu acho que o desafio também está nesse processo. Como é que nós podemos conectar as empresas, os próprios viajantes, donos, o que você precisa? Porque, como até a Juliana citou, a base de dados. As bases de dados, cada um tem a sua base de dados. Então, nós não temos uma base de dados única desse viajante. Ele está na OnFly, mas a OnFly não sabe o que aconteceu com a experiência dele em voar com o Azul, se o voo dele atrasou, se o voo dele cancelou, o que aconteceu com a reunião dele. Você, muitas das vezes, pode até saber se o voo dele atrasou, provavelmente você pode se antecipar e providenciar um hotel, mudar o transfer dele. Então, assim, esse tipo de situação que eu acho que é a evolução maior. A tecnologia, a gente vai chegar nela, porque ela virá, bem ou mal, quem não aderir vai morrer. Mas eu acho que fazer as parcerias certas com as empresas certas talvez será o diferencial de cada uma. Não, maravilha. Pessoal, estou muito dentro do horário, estou muito disciplinado hoje, eu estou assustado comigo mesmo. Olha só, tem uma pergunta. Pontualidade, né? Pontualidade. A gente tem que ser pontual, senão o pessoal da ANAC vem multa. A gente tem que... Ou vamos ser processados. A gente tem uma pergunta aqui que é aberta para vocês, que é assim, né? Para concluir, o que cada um de vocês, começando ali da Camila, que quer compartilhar de insight, tem de dica para dar para todo mundo, o que é inovação e tendência para os próximos anos, e o que você daria de dica para o profissional de viagem que está entrando hoje? Porque, assim, a gente teve a sorte de montar um Fly
meio que do zero, ali eu falo que o componente que a gente tinha é fé, o outro era fé e o outro era fé também. A gente tinha muita fé, pouco ou nada de dinheiro e muita vontade de fazer alguma coisa nova, e nesse aspecto, Marcelo comentou aqui, o reforço, a ignorância é uma bênção, às vezes não saber que não dá certo é bom, que te dá coragem, ninguém falou que era assim, então vamos embora, vamos fazendo e tal. E foi muito legal. Eu vejo que a pessoa que está começando agora, na nossa percepção, se ela começar sem tecnologia ou sem essa cabeça, é muito complicado. Eu queria ouvir de você palavras finais aqui, depois a gente vai ter umas perguntinhas, mas o que você dá de insight e o que você sugere para quem está começando agora? Diferente do que todo mundo acha, a gente quer que mais pessoas comecem, que mais pessoas movam essa evolução para a gente ter painéis tão agradáveis como esse. Eu entrei na aviação há 25 anos. E pensar no modelo de distribuição do que eu via antes e o que eu vejo hoje é totalmente diferente, né? Pensando que a gente também tem modelo de distribuição, ou mesmo não só de distribuição, mas as coisas que acontecem na indústria, de uma forma geral, estão avançando, seja por NDC, seja por inteligência artificial, seja porque é uma nova forma de vender, é uma nova forma de experiência do cliente. Então, acho que o que eu tenho para compartilhar aqui é que estejam sempre conectados com as informações, o que está acontecendo aqui no Brasil, o que está acontecendo no mundo, as coisas que a gente vê de travel techs e tal, a gente já olhava alguma coisa fora, então isso também dá algum insight de que caminho que a gente vai seguir. E não só isso, né? Eu acho que tem uma parte de inovação que traz surpresa. Assim, é difícil falar alguma coisa. Eu nunca fui muito... Camila, não Latam, nunca fui muito bem de previsão. Os meus namorados terminavam comigo, eu não tinha ideia que eles iam terminar. Então, talvez eu não tenha... Primeiro que eles são loucos. Uma mulher bonita como você, primeiro indicativo são loucos, né? Exato. Não vou falar, olha, gente, segue meu conselho, porque senão falam, não, coitada da menina. Mas, de fato, a parte que eu tenho aqui para compartilhar é que estar conectado ajuda muito, especialmente no que a gente tem de tecnologia hoje em dia. E quando, de alguma forma, mesmo que eu não quisesse vivenciar nada de inteligência artificial, ou que, né, você falou, parabéns para todas, se eu tivesse ficado fechada num quarto, ainda assim... o negócio está chegando na gente. Só que ajuda você a estar conectado e sabendo de alguma informação, porque, de alguma forma, você executa mais, você coloca em prática, você tem ideias, a gente tem experiência do mercado e pode ajudar, sabe? Então, quando eu também converso com outras gerações que também me colocam... Putz, você já viu a apresentação que faz sozinha? Não veio ainda nenhum painel que venha aqui e eu fique, né, conversando, e a inteligência artificial ainda não me deram essa ideia. Mas qualquer coisa que traz alguma perspectiva diferente da que eu tenho hoje, eu acho que é um baita de um aprendizado. Maravilha. Ju, como é que você vê Eu esse acho que o futuro? meu grande aprendizado está muito em linha aqui com as outras empresas que a gente viu, né? Então, como lá atrás a gente nasceria uma companhia aérea de baixo custo, né, com o objetivo de democratizar as viagens no Brasil, iria quebrar com um modelo de bilhete físico, né, iria para um modelo totalmente eletrônico num país lá atrás emergente, né, ainda somos, né. Então, acho que isso, para mim, é um sinônimo de é possível, né? E acho que do pensar em empreendedorismo dentro da empresa, né? Como intraempreendedor, porque a tal do Airbnb, né? E de outros modelos de negócio que, quando você olha, você fala, não, isso aqui não vai funcionar. Né? Então, lá atrás, que eu acho que eu já entrei depois, que a Gol, eu entrei pouco depois que a Gol nasceu, porque eu tenho 18 anos de... Não, vida. De 18 anos de vida. Evidente. Eu tenho 18 anos de Gol, mas eu acho que se eu tivesse visto isso muito antes, né? Ou se eu, na época, não fosse mais nova, eu ia falar, acho que não vai funcionar, né? Será que eu aposto aqui? Mas, né, eu entrei como estagiária, então, na época, você está mais aberta a se aventurar e, no fim, deu certo. Acho que a gente tem um legado enorme. Obviamente que, olhando para frente, as coisas vão mudando e a gente também tem que se adaptar. Né? Eu acho que trazer novas tecnologias é parte de ser uma empresa mais robusta, para conseguir ter parcerias, né, e prover soluções
para o viajante e de custo também, né? Porque a gente fala muito também de entregar o valor, mas como é que a gente torna a empresa também mais rentável? Então, eu acho que é ousar, a gente colocar uma pitada de ousadia nas coisas que a gente, às vezes, acha que não pode funcionar, e trazer muito do intraempreendedorismo para dentro do seu trabalho. Então, hoje, eu estou numa área que cuida da venda B2B como um todo, né, de todos os canais, e incorporei recentemente a área de tecnologia de vendas. Então, mesmo que essa área não tivesse comigo, como é que eu busco tecnologia para facilitar, por exemplo, o trabalho do meu time, ou a informação para o meu cliente? Então, eu acho que a gente pensar como que a gente se torna mais eficiente, né, e como que a gente torna o trabalho das pessoas mais eficiente. Porque, à medida que eu tiro uma carga operacional, por exemplo, do meu executivo de vendas, ele vai ter mais tempo para estar com você, para entender seus problemas, discutir questões estratégicas e para onde você está indo. Então, eu acho que a gente sempre pensar em quais soluções podem gerar eficiência para o nosso trabalho e eficiência real, né? E diria que para ir um pouquinho além, porque muitas vezes o foco das organizações e das grandes, no caso, né, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, a empresa tem que escolher onde ela vai apostar, né, onde eu vou investir agora. Então, é dar um passo adicional, né, construir um business case, mostrar por que aquilo faz sentido, qual que é o retorno daquilo. E, às vezes, não vai ser naquela hora que aquilo vai pôr para rodar, mas o seu projeto vai estar lá na gaveta e, uma hora, as coisas vão acalmar e você tira ele da gaveta e fala, agora talvez seja a hora de a gente entrar com esse projeto aqui. Maravilha, parabéns pela sua ousadia. Anderson, o que você quer? Um homem experiente como você, bonito, elegante, emagreceu, está lindo. O que você dá de dica para a gente, para o futuro? O que você está vendo de futuro? O que é o Insight? Eu acho que a questão, acho que o futuro, a gente está diante de um mundo que vai só passar por transformações a cada momento, né? A gente fala tanto em tecnologia, mas a gente tem outros pontos que vão impactar em nós, pessoas, gerações, e tem outras coisas mais. Mas falando do nosso negócio, e falando agora da parte de gestor de viagem, agências de viagens, tecnologia, eu acho que nós precisamos sentar e ter um pouco mais de conversa, né? Assim, falar um pouco mais sobre... Eu, particularmente, sinto falta disso e estou tentando, tenho uma dificuldade de tempo, porque muitas das vezes a gente tem uma questão, falta de mão de obra, enfim, outras questões, mas nós precisamos, principalmente o gestor que está começando agora, que tem a dificuldade, passar um pouco mais da sua dor para nós, né? Nós tivemos, por exemplo, situações que são simples de serem resolvidas, mas que muitas das vezes fica presa por questões que o próprio desconhecimento da companhia aérea ou do próprio agente de viagem, por exemplo. A sua empresa é global, não é global? A sua empresa, eu vou distribuir aqui, vou distribuir lá fora, onde você vai pagar, meio de pagamento. Então, o gestor que está começando agora, que inicia a sua carreira, ou que ele recebeu esse desafio, eu acho que, em linha com aquilo que a Juliana falou, tá? O que eu posso fazer de diferente? Eu acho assim, eu tenho que construir um legado, eu não posso deixar a coisa do jeito que estava. E eu acho que esse desafio de construir um legado e deixar alguma coisa diferente na empresa, seja para nós aquilo que a gente tem que mais abraçar. Eu, particularmente, acho assim, a tecnologia tem que ser aliada à humanização. Nós não podemos esquecer que o que vai fazer acontecer são pessoas. Eu, você, Juliana, Camila. Mesmo que concorrendo, em algum momento, nós vamos ter que chegar e falar assim, nós temos que alinhar para o cliente ter uma informação única, padronizada, alguma coisa que facilite o dia a dia. Então, acho que, assim, primeiro, vamos sentar, vamos conversar, deixe-nos conhecer um pouco a sua dor. Com relação àquilo que eu enxergo para o futuro, eu não vejo nada diferente do que eu acho que a inteligência artificial realmente vai dominar os próximos anos. Eu sou da aviação, há 29 anos, eu estou na aviação, eu já passei por algumas fases de transformações da própria aviação. Nós vínhamos debatendo há muitos anos que a aviação evoluiu na questão de aviões, motores, tecnologia, e a distribuição vinha ficando um pouco para trás. De repente, a distribuição avançou e agora a gente tem um novo patamar, que é o que nós estamos discutindo, e são fóruns e fóruns há anos falando do mesmo assunto, e a gente ainda não conseguiu ver aonde, eventualmente, nós vamos chegar. Então, assim, eu acho que a inteligência artificial dominará os próximos anos. Nós ainda não sabemos aonde que, eventualmente, ele vai entrar ou ele vai conseguir chegar. Claro que vai facilitar o nosso dia, vai transformar muitas rotinas, mas o mais importante é como que a gente não perde, eventualmente, a humanização com aquele viajante. Isso, para nós, é muito importante, não querer transferir para a tecnologia aquilo que, eventualmente, nós precisamos fazer. O nosso dever, né? Exatamente. Obrigado, Anderson.
Pessoal, com isso, nós vamos chegando ao fim do nosso painel aqui. Eu queria fazer uma observação e convidá-los a aplaudir de pé as 3 companhias aéreas que sustentam o Brasil. É muito mais sobre voar. É sobre manter o PIB do país funcionando. É sobre desenvolver regiões. É sobre manter... Tem muito voo lá que você faz exclusivo, lá naquela cidadezinha pequenininha. É sobre atender o cara no que ele precisa. É sobre, às vezes, perder dinheiro em prol de uma nação inteira. Então, por favor, de pé, vamos aplaudir o nosso mercado. Quero agradecer o Anderson, obrigado pela presença. Ju, Obrigada. muito obrigado. Camila.